Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, em busca da última alma do precioso eleito, que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, para que muito em breve o arrebatamento se dê. Nós estamos vivendo dias maravilhosos, dias de grandes expectativas, porque vemos que a hora de nosso arrebatamento está às portas, vemos todo o planeta em convulsão, terremotos, vulcões, tsunami, vemos os movimentos dos astros, das estrelas, vemos os eclipses do sol, eclipse na lua, de acordo com a profecia que haveria, sinais no sol, sinais na lua, vemos também Israel em sua pátria, vemos também a condição social da humanidade iguais aos dias de Sodoma, vemos também as condições da igreja, as condições da política, da sociedade, da família. De acordo com Mateus 24, todos esses sinais da sua segunda vinda e do fim do mundo estão todos bem diante dos nossos olhos e é impossível não crer que esse dia tem chegado. Romanos capítulo 8 fala que toda a criação está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação é aquela de Apocalipse 12. Lá vemos a igreja, veja, uma mulher grávida, com ânsia de dar à luz, com dores de parto, e ela deu à luz a um varão que há de reger as nações com vara de ferro. Nós sabemos que esse Cristo sendo formado na igreja, aquela mulher é a igreja, ela representa tanto a igreja judaica quanto a igreja do Novo Testamento. Ali há uma dupla aplicação da Escritura. Então, nós sabemos que essas Escrituras estão bem diante de nós, estão se cumprindo, e isso tudo é para despertar a igreja, para preparar-se, para aprontar-se para a grande hora, primeiro das bodas do Cordeiro e em seguida as ceias, a ceia das bodas do Cordeiro. O Mombrana pregando uma mensagem muito importante sobre este dia, intitulada Dores de Parto. Ele mostrou a hora em que nós estamos vivendo, o dia, a hora e a mensagem para esse dia. Ele tomou São João capítulo 16, verso 21, uma escritura um tanto incomum e que somente um profeta poderia revelar o verdadeiro significado dessa escritura. E como ele nos tem ensinado, uma escritura só se interpreta quando ela se cumpre. E vimos o cumprimento dessa escritura bem em nossos dias, com a vinda, com a manifestação do ministério do Filho do Homem. Ou seja, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Veja, e hoje é o mesmo agora, através da igreja. O mesmo que estava com o profeta é o mesmo que está com a igreja. Então, de acordo com Lucas 17, que é a escritura que o profeta assinalou em muitas de suas mensagens para apontar o dia de hoje, ele usou mais Lucas 17 do que Mateus 24, para apontar os nossos dias. Em Lucas 17 disse que essa vinda agora, veja, essa descida do Espírito Santo, o ministério do Filho do Homem, seria uma vinda secreta. Veja, não seria com aparência, com grandes demonstrações públicas, seria algo invisível, porém estaria no nosso meio. Fala do ministério do Filho do Homem. Ele mesmo chegou a dizer que nós não deveríamos ir atrás de qualquer personalidade, de qualquer homem que quisesse se despontar, logo depois da manifestação do anjo de Apocalipse 10:7, do anjo de Malaquias 4. Veja, era um homem ungido e agora é um povo ungido. E nós devemos estar reunidos ao redor do corpo, que é a palavra manifestada, a palavra feita carne. Porque quando a palavra é manifestada, nós podemos dizer que Jesus veio em carne. Porque Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele toma São Lucas 16, verso 21 e 22, para assinalar esse dia que nós estamos vivendo. Veja, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Veja, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará.
e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome, eu vou-lo há de dar. Ele vou-lo há de dar. Então, São João 16, do verso 21 até o verso 23. Então, ele toma essa escritura e a interpreta para mostrar que a igreja estava recebendo o ministério do Filho do Homem. Veja, filho, não filha. Qual a diferença? Não mais uma denominação, não mais uma igreja. Agora, o próprio Jesus Cristo manifestado em meio ao seu povo. E ele toma essa mensagem, ou essa escritura, e a prega em Lucas 17, na mensagem As Duras de Parto, perdoa-me, e também ele usa ela na mensagem Hoje tem se cumprido essa escritura. Então, quando Mombrana vai pregar essa mensagem, acontece uma experiência sobrenatural. Ele tinha acabado de ganhar uma Bíblia nova de sua esposa, e quando ele foi abrir a Bíblia em São João 16, ele não encontrou a página, e ela abria sempre em São João 17. Veja, por alguns instantes ele tentou procurar, e logo, veja, todos os olhos do povo estavam fitos nele, de acordo com a experiência. Esse é um detalhe muito importante. E os olhos de todos estavam fitos nele. Veja, então, ao não encontrar a escritura, um sacerdote católico, que estava ali na audiência, se levanta, toma a Bíblia dele e diz: filho, acalme-se, Deus está para fazer algo. Leia da minha Bíblia. Quando ele disse isso, ele estava profetizando que algo estava sucedendo bem ali. Ou seja, que a Escritura estava sendo manifestada. Podemos dizer, hoje se cumpriu essa Escritura. Então, ali estava ele, para mostrar o ministério do Filho do Homem, aqui no tempo do fim, para mostrar a segunda parte de Isaías 61, quando Jesus Cristo entra na sinagoga e o sacerdote, veja, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Veja, a cena se repete. A Escritura tem uma dupla aplicação. Primeiro aplicou-se a Jesus, há 2000 anos atrás, e agora aplica-se ao ministério do Filho do Homem, aonde Jesus estava em carne humana, na pele do seu profeta, para cumprir a segunda parte da Escritura. Então diz assim Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele para bem aqui. Lá diz a Bíblia, no livro de São Lucas, capítulo 4. E os olhos de todos estavam fitos nele. Ele toma a Bíblia, fecha ela, entrega ao sacerdote e diz: hoje cumpriu-se essa escritura bem diante dos vossos olhos. Agora, 2000 anos depois, esse mesmo Jesus que entrou na sinagoga, recebeu da mão do sacerdote o livro de Isaías, está aqui agora, na plataforma, dentro do seu profeta. E a cena se repete. Mas agora, para trazer a segunda parte do versículo, para trazer agora o dia da vingança. Veja, segunda parte. E o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes. Então essa mesma escritura que o profeta leu sobre São João 17, sobre a mulher dando agora à luz a um filho, e ele prega a mensagem dura de parto. E veja, e ali na plataforma estava o Espírito Santo para confirmar que aquela escritura estava em plena evidência. Ali estava o ministério do Filho do Homem, velado em carne humana, na pessoa do seu profeta. Então em São Lucas 4 diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura
em vossos ouvidos. Então, nós estamos diante de algo muito grande, da repetição das Escrituras. Eu tenho tentado explicar que um pedaço da verdade está na literatura. O outro pedaço se cumpriu na vida do profeta, porque nós estamos vendo Romanos 8, a manifestação dos filhos de Deus, a palavra feita carne. Então, na mensagem, hoje se cumpriu essa escritura pregada no dia 25 de janeiro de 1965. Ele estava citando esse acontecimento, do que estava realmente acontecendo naquele momento, e contando a sua experiência. Veja, mostrando Isaías 61. Então ele diz assim, parágrafo 40, e sabemos quão peculiar foi essa leitura da Escritura, porque ele simplesmente tomou uma porção dos versos 1 e 2 de Isaías 61, mas ele leu até este ponto onde diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, para curar os quebrantados de coração, e para curar os doentes, e dar vista aos cegos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E então ele parou, pois depois disso era trazer juízo, que se aplicaria à sua segunda vinda. A sua primeira vinda, veja, não na sua primeira vinda. E ele parou e se virou e disse, hoje se cumpriu essa escritura, como isso foi direto. E que declaração foi essa para os mestres e para o povo que estava presente, de que ele pôde deixar isso claro para o povo. Ele disse, hoje essa escritura se cumpriu, pois aqui estava ele, o Messias. Entretanto, eles não criam nisso. E aqui estava ele, o ungido para aquela hora. Seu ministério, em sua totalidade, desde seu nascimento, tinha provado ser o que ele era. E, no entanto, eles não conseguiam crer. Que declaração! Veja, e se a pessoa abrisse os olhos, ela poderia conhecer em que dia estava vivendo. Pois aquela era a hora dele, pois ele estava ali mesmo, fazendo exatamente o que as Escrituras, todos os profetas tinham dito que aconteceria naquele dia. E eis que ele estava fazendo exatamente o que Deus tinha profetizado que aconteceria. Como falharam em ver isso? Deveriam ter conhecido rapidamente, vendo qual era o ministério dele. E lá estava o Messias. Eles teriam conhecido, porque ele disse, cumpriu-se hoje essa escritura. E pense a respeito de hoje. E note o que foi aquilo quando o sacerdote entregou a palavra. A palavra foi lida, devolvida para o sacerdote. E a última citação do meu texto, que eu tinha em minhas escrituras, anotadas. Veja, São Lucas 17:30, onde Jesus estava se referindo a este dia em que estamos vivendo. Era de Laodiceia, rica, e no entanto, veja, podre na política, política de igreja, política nacional, exatamente o mais podre que pode ser. E então ele disse, como foi nos dias de Ló, será na vinda do fim do tempo. Note o que ele disse ali, no dia em que o Filho do Homem se manifestará. Veja, nos dias em que o Filho do Homem se manifestará. Ele disse, quero atrair a sua atenção. Então, meu irmão, nós estamos bem diante do cumprimento da palavra. Se isso ajudou, compartilhe com quem você ama e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.